Capítulo 1. A luz que rompe o caos. No princípio, havia escuridão. Um vazio sem forma, sem propósito. O silêncio profundo ecoava na vastidão desolada, onde não havia movimento, não havia tempo, apenas um abismo que aguardava pacientemente pela ordem. E então, Deus, com toda a serenidade, decidiu criar. Não com pressa, mas com um cuidado que só um Criador amoroso poderia ter. Ele sabia o que estava prestes a fazer, sabia que cada detalhe traria significado e vida, e em sua grandiosa simplicidade, deu o primeiro passo. Era o primeiro dia. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer movimento, houve um suspiro. Um sopro suave que percorreu o vazio, e o Espírito de Deus pairou sobre a face das águas. Como um artista prestes a dar sua primeira pincelada, ele observou. Ele viu o caos, as trevas que dominavam, o silêncio profundo. Seu olhar, com amor e paciência, atravessou a escuridão. Não havia pressa. O momento era único, eterno. Seu espírito sondava o que ainda não existia, avaliando por onde começar, com a certeza de quem sabe que tudo será transformado. E então ele disse: haja luz. O estalo da luz. Naquele momento, o universo vibrou. O comando divino reverberou como uma onda de energia pura, e a luz irrompeu com majestade, preenchendo cada canto que antes era dominado pelas trevas. Imagine o som que isso fez, o estalo de um raio que nunca havia existido, o primeiro som que o cosmos ouviu. A luz dançou diante de Deus, expandindo-se com graça e força, iluminando o que antes era impossível de ver. A luz não apenas trouxe claridade, mas trouxe propósito. Ela iluminou a essência de toda a criação que ainda estava por vir, mostrando que a ordem nasceria do caos, que a vida surgiria do vazio. Cada raio de luz era como uma mensagem, anunciando que algo grandioso estava para acontecer. A divisão do dia e da noite. Com a luz, Deus separou. Ele viu a beleza em contrastar o claro e o escuro, entendendo que ambos tinham seu papel a desempenhar. Não havia pressa. Em sua calma infinita, Deus separou a luz das trevas, e com essa divisão, estabeleceu o tempo. O primeiro ciclo se formou, dia e noite. Não foi apenas uma separação física, mas a criação do ritmo que daria sentido à vida. Imagine o cenário. Antes, um caos escuro e sem forma. Agora, uma alternância harmônica entre luz e escuridão, como uma respiração. O dia nascia e a noite se recolhia, numa dança silenciosa, obedecendo ao comando do Criador. Ele, em sua simplicidade, organizava o que estava em desordem, estabelecendo ciclos e ritmos que preparariam o terreno para o que estava por vir. Deus contemplou o que havia feito. Ele não apenas criou, ele apreciou. Cada detalhe de luz, cada sombra da noite, tudo foi considerado bom. Nesse momento, Deus nos ensina algo profundo. Criar é um processo de cuidado, de reflexão e apreciação. Não há pressa, há propósito. Cada ação sua nos mostra que devemos nos mover com calma, com segurança, com a certeza de que, ao final de cada dia, podemos olhar para o que fizemos e dizer: isso é bom. Ele respirou fundo, satisfeito. O primeiro dia havia terminado, mas ele já sabia o que viria a seguir. Ele imaginava o que estava por criar, não com ansiedade, mas com a alegria de quem se deleita no processo. O Criador descansou, não porque estava cansado, mas porque apreciou o que havia feito. Ele sabia que cada etapa era importante, que cada detalhe seria parte de algo muito maior. Neste primeiro dia, Deus nos mostrou como Ele age, com paciência, com tranquilidade, com propósito. Não houve caos em seu movimento, apenas uma calma constante que organizava o que antes era confuso. Ele não apressou o processo, mas trabalhou de maneira cuidadosa, cada passo pensado, cada movimento com intenção. Esse primeiro dia foi o começo de tudo. A luz que brilhou não foi apenas física, foi o início da revelação de seu amor. A criação começava a tomar forma, e o cenário estava sendo preparado para o ápice de sua obra, o homem, o ser que receberia o sopro de vida diretamente de seu Criador. Mas, antes que isso acontecesse, havia muito mais a ser feito. Deus, com um leve sorriso de satisfação, encerrou o primeiro dia, já imaginando o que estava por vir. Ele sabia que a criação estava apenas começando,
E cada passo seria mais uma demonstração de seu amor. Ele nos ensinou que, na criação, no trabalho e na vida, o ritmo importa. Cada coisa tem o seu tempo. E assim ele viu que era bom. Este foi o primeiro dia, a chegada da luz, o despertar da criação. Um suspiro divino, uma explosão de luz, um ciclo que começou. Cada detalhe, simples e grandioso, nos ensinando que o verdadeiro amor se revela na calma, na paciência, e no cuidado em cada passo. O primeiro dia, luz sem sol. Uma luz sem fontes visíveis. A luz do primeiro dia não era a luz do sol, pois ele ainda não tinha sido criado. Emanava diretamente de Deus. Isso nos lembra que ele é a própria fonte da luz, conforme descrito em outras partes da Bíblia, como em Apocalipse 21:23, que diz que na Nova Jerusalém não haverá necessidade de sol ou lua, pois a glória de Deus iluminará tudo. Essa luz pura e primordial simboliza a presença dele e sua capacidade de criar ordem a partir do caos. Ela era suficiente para dividir as trevas e estabelecer o ciclo de dia e noite. Isso nos ensina que, antes de qualquer recurso físico, como o sol ou a lua, Deus é suficiente em si mesmo para iluminar a criação. No primeiro dia, o ciclo de dia e noite foi estabelecido sem astros visíveis. A divisão entre luz e trevas era um fenômeno direto, sem a intervenção do sol, da lua ou das estrelas. Esse ciclo era essencialmente uma alternância entre a presença e a ausência da luz divina. Deus estava mostrando que a criação não depende dos mecanismos naturais que conhecemos hoje. Ele fez o ciclo de luz e trevas funcionar antes mesmo de dar forma ao universo como o entendemos, provando que a ordem vem dele, e não dos elementos visíveis. Esse é um grande mistério. A luz existia sem fonte física, e a escuridão, sem a sombra da lua. Noite sem estrelas, sem lua, sem sol. No primeiro dia, quando a noite caiu, não havia estrelas no céu para cintilar, nem lua para refletir luz. Era uma escuridão total, uma noite pura e silenciosa. Não havia sons de animais noturnos ou o frescor da brisa que estamos acostumados a sentir na viração do dia. O amanhecer também foi silencioso, sem o canto dos pássaros ou o movimento dos ventos que hoje acompanham o romper da luz. O primeiro anoitecer foi um momento de quietude absoluta, um contraste direto com a luz que dominava o dia. Deus nos ensina, nesse momento, que o silêncio e a simplicidade também fazem parte da criação. Era um cenário desolado em termos de vida natural, mas profundamente organizado e cheio de propósito. A alternância de luz e trevas não precisava de vida para ser magnífica, apenas da palavra criadora de Deus. A primeira luz não apenas dividiu as trevas, mas também simbolizou o início da revelação. No contexto bíblico, a luz frequentemente representa o conhecimento e a revelação de Deus. Essa primeira luz foi um despertar da criação, uma separação do caos. Deus estava preparando a criação para algo maior, iniciando um processo de organização que levaria à vida. Assim como a luz inicial preparou o caminho para as próximas etapas da criação, essa mesma luz ilumina nossa jornada para o conhecimento e a verdade. No primeiro dia, Deus nos ensinou que a luz é essencial não apenas para a vida física, mas também para o entendimento espiritual. Mesmo sem o sol, essa luz representava a sabedoria divina. O primeiro dia é um dos momentos mais misteriosos da criação. Sem astros, sem fontes de luz naturais, e ainda assim havia uma alternância entre o dia e a noite. Essa luz, que existia sem o sol, era a manifestação direta do poder e da presença de Deus. A escuridão, por outro lado, não era uma ameaça ou um vazio, mas uma parte essencial do ciclo que ele estava estabelecendo. A alternância entre luz e trevas no primeiro dia não foi meramente um fenômeno físico. Ela simboliza a separação entre ordem e caos, entendimento e confusão, presença e ausência de Deus. O primeiro dia marcou o início de uma dualidade essencial para a existência humana: a luz como revelação e a escuridão como mistério a ser desvendado. No primeiro anoitecer, o silêncio absoluto dominava. Não havia o crepúsculo colorido que hoje conhecemos, pois não havia sol para tingir o céu de tons alaranjados e púrpuras. Era apenas a escuridão tomando seu lugar. O pôr da luz foi uma transição suave, sem ruídos, sem ventos ou vida natural para marcar essa mudança. Da mesma forma, o primeiro amanhecer foi a luz retornando de maneira calma,
iluminando a criação em sua simplicidade. Essa transição silenciosa e sem vida animal nos ensina que a criação não precisa de som ou de movimento para ser grandiosa. Deus estava criando o ritmo da existência, mostrando que a vida seria construída aos poucos, um passo de cada vez. Mesmo sem o sol, a lua ou as estrelas, o ciclo de luz e trevas já estava em vigor, mostrando que Deus é quem define o tempo e as estações.